Aleluia. Ele diz que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Como? Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, aqui nós somos chamados a ter o nosso coração preenchido. Preencher o teu coração com a palavra de Deus, estar a meditar na palavra, a cantar, a louvar, cantar no Espírito, no seu coração. Oh, randala crescongro, randala passar, ligra randala rabara. A gente tem seu coração a cantar, a mudar. Está a cozinhar, está a lavar roupa, está a andar, está a viajar, está a trabalhar. O seu corpo está a fazer várias coisas, okay? Mas lá no seu coração você está no modo de adorador, okay? No modo de adorador. Então você está sempre consciente de Jesus Cristo. You are conscious of Christ. E você começa a ver no seu mundo, num mundo de turbulências. A ver, o mundo fora é um mundo de turbulência, mas você vive no seu mundo. E esse mundo interior seu, esse mundo espiritual, esse mundo da palavra de Deus, esse mundo do reino de Deus, ele se expande, ok? Ele se expande e influencia o mundo lá fora. E você descobre que onde havia crise, onde havia dificuldades, onde havia problemas, quando você chega lá, o ambiente hostil, o ambiente pesado, o ambiente de maldições, de doenças, de azar, ele é completamente removido e suplantado pelo ambiente dominador do reino de Deus que você transporta. Isto é muito importante. E você descobre que está a viver uma vida e tem um discurso diferente dos outros. Outros dizem, oh, espera aí, há muitas crises, não há emprego, há muitas doenças, a vida está complicada agora, os preços das coisas subiram, etc. Você não sente isso. Como diz a Bíblia, e não sentirá quando vir o calor. Você não sente isso, you don't feel it. Por quê? Porque você tem o seu mundo. You have your world, a spiritual world, seu mundo. E muitos irmãos nunca desenvolveram isto. Eles vivem de fora para dentro. Então qualquer coisa que acontece fora, os influencia. Ok? Influencia esses irmãos. Você está num lugar onde as pessoas, onde há uma cólera, onde há um surto de uma cólera qualquer, ou de uma doença qualquer, e eles quando chegam lá, eles são infectados. Por quê? Porque eles vivem de fora para dentro. Chegam num lugar onde há tristeza, eles estão contaminados com a tristeza. Por quê? Porque a vida deles não é de dentro para fora. Chegam num país, ou numa cidade, ou num distrito, onde há crise, automaticamente eles também passam a ficar parte das vítimas. Qual é o problema aqui? E se eles vivem numa família, chegam numa família onde está cheia de maldições, pactos, maldições espirituais, e automaticamente eles são influenciados. Por quê? Porque eles vivem de fora para dentro. Não foram treinados, não foram ensinados a viver de dentro para fora. O reino de Deus é o domínio de Deus, é a influência de Deus nos nossos corações, nos corações dos homens, pelo seu Espírito, pela sua palavra. Não, o Espírito de Deus, a palavra de Deus, eles devem criar em nós um mundo diferente. Isso é muito importante, it's very important. É por isso que nós ensinamos a palavra. Agora, se você vem aqui só para ser curado ou ser abençoado e não está preocupado com o estado do seu espírito, sua vida não vai ficar completamente transformada. Aleluia. Então, há uma necessidade de compreender que nós vivemos de fora, de dentro para fora. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Por isso, meus irmãos, hoje está feliz, depois está triste, de manhã está feliz, de tarde está triste. O que se passa consigo? Você vive, parece uma espécie de um termômetro. Qualquer temperatura que há lá fora é o que vai aparecer em você. E isso mata a fé de muitos, porque até começam a não ter vontade de ir à igreja, vontade de orar, porque parece que os problemas são tão maiores, intensos em relação a Deus. O problema deles é que eles não aprenderam a deixar a palavra de Deus dominar. Por isso que Paulo disse, Paulo explica aí, que a palavra de Cristo habite abundantemente, domine vossos corações, habitar em você. He wants the word. O que Deus quer dar a você não é carro. Não se engana. Deus não quer dar a você carro. Ele não quer dar a você emprego. Não quer dar a você casa. Não quer dar a você marido, ou esposa, ou filho. Não é isso que Ele quer dar a você. O que Deus quer dar a você não é emprego, não é vitória, não é paz, não é alegria. Essas coisas são consequências. São consequências, são resultados. O que Deus quer dar a você é a sua palavra, é a palavra dele no seu espírito. E essa palavra vai produzir em você aquilo de que ela fala. Você passará a viver os resultados da palavra. É por isso que Paulo disse, aliás, um outro apóstolo, corroborando com Paulo, Tiago 1:21, diz, e deixando toda a superioridade de malícia, recebei a palavra de Deus com mansidão, a qual a palavra de Deus
enxertada em vocês, a palavra que em vós foi enxertada, a qual é capaz de salvar vocês almas. Essa palavra tem um potencial de salvar. A palavra tem um potencial de te curar, de te abençoar, de te prosperar, de te proteger. Ela tem um potencial. E o potencial dela só será liberado quando você agir sobre ela. É como uma semente enfraquecida. Okay. Se você tem uma semente de laranjeira, você tem um potencial de um pomar. Porque a partir daquela uma semente, se você lançar aquela semente e plantá-la, ela vai germinar. Ela pode germinar. Nem toda germina, mas ela pode germinar. E lá sai uma laranjeira que vai botar laranjas, das quais vão sair sementes. Você pode ter um pomar. O pomar está dentro daquela uma semente de laranja. Mas o problema de muitos irmãos, eles não sabem o que fazer com a semente. O seu coração é o terreno fértil. Jesus deu aquele exemplo das sementes. O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. A outra caiu em terra pedregosa. Mas por não ter raiz, germinou e cresceu. Por não ter raiz, quando veio o sol queimou. E a outra caiu em terras espinhosas. E os espinhos sufocaram aquela planta. E morreu. E a outra caiu em boa terra. Produziu muito fruto. 60, 100. Disse quem tem ouvidos ouça. Ele quando explicou aí, ele disse, a semente que caiu à beira do caminho, vamos ler Mateus 13, a semente que caiu à beira do caminho, eles é aquele homem que quando ouve a palavra, okay, porque não a entende, Satanás vem e rouba a palavra do seu coração. Essa é a palavra que você ouviu, porque você não entendeu, o diabo vem e rouba a palavra. Significa que você recebeu o potencial de ser transformado, mas você não chega a ser transformado, porque aquele potencial lhe foi arrancado. Então como que o diabo faz isso? Quando você não medita, você aprendeu algo hoje na igreja, você tem que meditar, pensar na palavra. Porque a meditação é digestão no espírito. É o processo pelo qual a palavra de Deus sai da sua mente e passa para o seu espírito e faz parte de você. E a glória da palavra passa a ficar no teu espírito. E se não fizeres isso, o que tu aprendeste vais perder. E em tempos de ataques, de crises, de tribulações, você vai procurar aquela palavra, mas não vai encontrá-la. E como consequência vai tombar, vai sucumbir dentro da circunstância. Porque você vai precisar daquela palavra naquele momento. Vai precisar de um reima naquele. A palavra para agora, para hoje. O reima não estará lá. Por quê? Porque você não meditou no Logos. Ele diz que o Logos habita em você. Isso é muito importante. Ele diz aquela semente que caiu em terra pedregosa é aquela pessoa que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas porque não tem raiz em si mesmo. Vindo perseguição por causa da palavra se escandaliza. Quando os irmãos recebem a palavra, começam a ter ataques e ataques e depois desistem. Os amigos ou familiares te abandonam porque você é cristão. O que acontece contigo? Tu deixas de seguir a Deus. És aquela semente que não tem raiz. Ficou alegre, oh, estou salvo, recebi a Jesus, nasci de novo. Mas está a ver, você não tem raiz, você não é firme, você não é convicto, não está convencido, aliás. Você não é firme em nada, você é volúvel. É por isso que está a andar de igreja em igreja, não é fixo em nenhum lugar. Não há uma igreja onde você é antigo, você sempre é novo. Está sempre a receber Jesus, todos os dias. Quem não recebeu a Cristo, levanta a mão. Você está a levantar a mão a receber vários Jesuses em todas as igrejas que há. Ele já te conhece. Você é cristão ambulante. Não é fixo em nada. Não te steady. Em qualquer igreja, você já passou por filas de emergência de quase 90% das igrejas. Conhece todos os profetas que há. Já te aconselharam, já oraram por ti. E nada funcionou. Não é problema deles, você é que é o problema. You are the problem. Agora, uma semente no tempo do colonialismo, houve uma coisa chamada chibalo, trabalho forçado. Okay? E uma das coisas que os camponeses faziam para poderem protestar, não publicamente, mas protestar de uma forma discreta, contra aquela exploração toda humana, do homem para homem, era de ferver as sementes. Daí eles ferviam as sementes. E depois obedeciam e iam semear. E não germinava nada. Então, ao não germinar a semente, eles reduziam sobre eles o trabalho de colheita. Porque não teriam que colher nada, porque não havia nada por colher. É assim como é com muitos irmãos. São como uma semente que já foi cozida. Pode passar do terreno para outro terreno. Não há nenhum solo suficientemente fértil que fará germinar uma semente cozida. Não seja semente cozida. Don't be like that. Aí você começa a ficar filho do diabo, porque começa a falar mal do homem de Deus. Já passei para aquela igreja, já orei por mim, já me profetizaram, nada aconteceu. E por que os outros estão a testemunhar bênçãos? Por que só você? Por que os outros? Eu já fui para aquela água ali, eu entrei lá na praia e não molhei. Não molhou?
Como é que outros estão a usar toalha a se limpar da água, mas você nem está molhado? O problema não é a água. Ou você virou um anfíbio. What happened with you? É preciso perceber, isso é muito importante. A palavra de Deus é importante para a nossa vida. Então você tem que ter raiz, ficar firme numa coisa. É muito importante. Ataques não vão ser. Jesus disse, no mundo tereis aflição, João 16:3. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diz aquela semente que caiu em terreno espinhoso. É aquela pessoa que quando ouve a palavra, ele ouve a palavra e recebe. Mas vindo por causa da concupiscência, das riquezas. Aí ele não está a dizer que a riqueza é má, mas por causa da ambição da pessoa. É uma ambição exacerbada que leva a pessoa até a vender a sua alma. Por causa dos prazeres deste mundo. Aquilo sufoca a palavra. É como uma irmã que tem uma relação errada. Está com um homem casado. Mas o homem casado banca ela. Ele que paga a renda da casa, ele que compra carros, põe combustível. E a irmã sabe que devia sair da relação. Mas ele não pode sair, porque se eu sair, como é que ele vai me bancar? Como é que eu vou viver? Porque criou uma vida de luxo, bancada por fontes erradas. Está vendo aí? Não, a ambição pelo dinheiro faz a ser uma vida no pecado. E quanto mais está naquela relação, ela demora e põe de longe a possibilidade de ele ter o marido dela e casar e formar família. Tem que haver uma decisão radical. Ambição pelas riquezas. Deus quer te ver rico para o reino dele. Mas tens que medir quais são as fontes. De onde vem o que eu estou a ter? A origem desses fundos. A aplicação desses fundos. É muito importante. A paz na aplicação de fundos é resultado da limpeza da origem dos fundos. Não há nada mais importante do que você dormir feliz, ter paz consigo. As pessoas têm muito dinheiro, mas não têm paz. Não têm paz, não peace. Até algumas delas desejavam não ter o que têm, por causa da forma como tiveram o que têm. Ele diz, a bênção do Senhor enriquece. Provérbios 10:22. Diz, a bênção do Senhor enriquece, mas não aumenta dores. Então, Deus não vai dar a você uma bênção que depois vai cobrar de você a paz. A bênção de Deus aumenta a paz. Mas muitos não são pacientes. Por isso, aquela semente que caiu em terra fértil, é aquela pessoa que quando ouve a palavra, a recebe com alegria e a pratica e produz frutos. Tem que ser esse terreno. O terreno é esse, o seu coração. Ouvir a palavra e praticá-la. Deus falou comigo hoje quando disse, Honório, muitos deles não te respeitam. Eu como Senhor. Disse, eles não respeitam o facto de que você é um bom profeta. Eles admiram o poder e a graça e a inteligência que eu te dei. Mas eles não respeitam a autoridade que você carrega. Porque se respeitassem, cada palavra que você profere seria um chão para eles pisarem. Assim, o Senhor me disse, quantos deles têm sede e fome de adquirir os livros que você escreveu? De adquirir os DVDs que você ensinou? Eu disse, Senhor, são um pouco. Você está vendo? I told you. Às vezes vocês me veem, muitas vezes faço o culto em português aqui e depois vou fazer o culto em inglês, mesmo depois de estar cansado. Às vezes eu digo, não, hoje não vai dar, mas depois eu penso, há um grupo de pessoas com sede, cristãos de qualidade, não quantidade, qualidade. Eu digo, não, por causa deles, pela honra que dão a palavra e para aquilo que farão depois de ouvir, vale apenas ir lá, ministrar para 100 pessoas do que para 15.000 pessoas. Porque a qualidade conta também. O que vale você ter 1000 bois daqueles pequeninos ali que estão a acabar capim e nunca chegam a engordar? Você poderia ter um Brahman. Sim. Quando vocês têm a classe de dizer, o apóstolo ensinou, eu quero adquirir os DVDs, os livros, quero ler o como Deus ensinou. Não é aquilo que Paulo disse a Timóteo. O que de mim ouviste ensina aos outros. Quando vocês têm sede de aprender, como vocês têm sede de aplicar o que nós ensinamos? São poucos, the few people. Toda hora eu quero ser curado, eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado. Sem se esquecer, lembra quando Pedro foi à casa de Cornélio? Pedro chegou lá, Pedro disse que enquanto Pedro falava, Atos 10, 44 até 45, enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a palavra. Está vendo aqui? Foram batizados no Espírito Santo enquanto o homem falava.
Então, quando nós ensinamos a palavra, o Espírito Santo exerce um ministério que vai para além. Viram aquele irmão de Angola? Viram? Estava em Angola? Ele estava morto, teve um acidente. Ele estava morto, he was dead. 4 colegas morreram aí no mesmo lugar, on the spot, died there. E ele foi levado, tido como óbito. Colocado naquela, foi zipado naquele saco, no plástico, pronto para ser levado para o frigorífico, para a morgue. Enquanto os médicos o levavam para lá, Deus usou a mim para aparecer para ele. E não tem uma coisa aqui, porque Deus sabe que aquele homem gosta mais do inglês do que do português. Não estou aqui, e eu falo português, sou de Moçambique, mas Deus me fez aparecer lá falar inglês, a dizer, this man cannot die. Este homem não pode morrer. Quer dizer que os outros podiam, mas este homem não pode morrer. Deus queria aparecer para aquele homem, mas Deus nunca foi visto por ninguém. Ele teve que usar a cara de alguém para aparecer lá. E ele ressuscitou de lá, e abriram o zíper, tiraram ele de lá, coluna partida, espinha dorsal partida, para nunca mais andar. O osso do fêmur todo, ele partida. Você sabe que o fêmur, quando se parte, não se recupera mais. E ele começou a assistir pelo YouTube, e viajou de Angola para cá, com alegalhas, a fazer xixi pelos tubos. Mas sabia que eu vou para lá um homem de Deus. Eu só quero vê-lo, eu só quero ouvi-lo. Se ele falar, eu ficarei bem. I'll be fine. Ele já estava pronto. Eu me lembro daquele homem por quem Paulo orou. Tinha fé para receber. E naquele exato momento, enquanto eu chego perto dele para ministrar, a unção sai de mim. Antes de eu começar a ministrar, a unção sai de mim. Eu ministrei seguindo a unção que já estava a sair de mim, como aquela mulher hemorrágica. De mim saiu virtude. Senti alguém me tocou. De mim saiu virtude. O homem, vocês viram o homem ali, com aquelas 2 moletas, saltou com ferros nos pés, começou a andar. Viram o vídeo dele, foi residencial, começou a dançar, a cantar em inglês, em português. Viram o vídeo que postamos, ele a dançar, he was dancing, a mexer a coluna dele à partida, e voltou a andar sozinho, is going back. E não é profecia. Eu disse, há uns generais em Angola que trabalham com minerais, pedras preciosas e também com petróleo. Eles vão te ligar. No dia seguinte, um daqueles que não se entendia com ele, liga para ele. E depois, você aqui em Moçambique anda a falar suas coisas sem cabeça, sem sentido. Os de longe virão para receber. They'll come back. Mas não entende. Imagina aquele irmão, quantos cultos ele participou? Quantas vezes se avistou comigo? Quantas vezes tivemos reuniões e encontros? E você está aqui todo santo dia. Aliás, de vez em quando você está aqui. Você precisa perceber isto. E nós até semeamos para ele um valor para ele poder subir. Ele disse, não é isto que eu queria. Viram o vídeo? Não é isto que eu queria, mas eu agradeço. Vocês iriam dizer, é isto que eu queria. Agora sim, agora é que já me há. Sim. Imagina ter 1000 daquele jeito. Está aqui o casal que vem de São Tomé. A irmã veio aqui, a última vez. Veio aqui meio solteira, tudo parado. Eu orei por ela, ficou na residencial, onde você nunca foi desde. Mas nos vou falar de residencial, você nunca foi desde. Você já esteve nos vários hotéis de renome, Maputo, em Gaza, em Nhambane, nunca veio aqui. Porque você se acha luxuoso. É só dizer, está aqui. Eu orei por ela, ficou liberta. E agora voltou, está aqui com o marido. Bonitos estão ali, São Tomé. E vieram com a bandeira de São Tomé. E vamos voltar para casa abençoados. Mas amém. Podem sentar, deixa eu abençoar. Se às vezes você tem que perceber isto. Honrar um profeta é honrar aquilo que ele representa, a quem ele representa e as palavras que ele fala.